Olá, muito boa noite, meus caros irmãos e irmãs. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja bem-vindo a este momento da partilha da Palavra de Deus. As leituras dominicais que este fim de semana, a solenidade da Ascensão do Senhor, a Santa Igreja convida-nos a meditar. 40 dias depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e que estamos nós hoje a celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11. Depois, segunda leitura, São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23. O Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Vamos agora fazer a leitura do Evangelho. Depois partilhamos aquele que realmente toca o nosso coração. O que hoje a palavra de Deus, particularmente o Evangelho, quer nos ensinar. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuseram as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles partiram a pregar por toda parte, e o Senhor corporava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros irmãos e irmãs, hoje o tema que nós escolhemos para este domingo, partilhar convosco, irmãos, é o tema Ascensão, um convite à missão universal. Ascensão como um convite de Jesus a todos os discípulos de todos os tempos embarcar numa missão universal. Irmãos caríssimos, hoje a liturgia convida-nos à ascensão do Senhor, que é o regresso de Jesus ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E assim nós contemplamos a grandiosidade e a beleza do nosso único Senhor. Contemplamos igualmente o Filho de Deus, feito homem, à direita de Deus, com a mesma autoridade do Pai. E o proclamamos cabeça da Igreja, Senhor de toda a criação, sobre toda a humanidade. E Ele é o princípio e fim da nossa história humana, e juiz dos vivos e dos mortos. E ao contemplarmos este grande mistério da ascensão do Senhor, podemos meditar alguns aspectos ou as seguintes reflexões fundamentais que nós tiramos do Santo Evangelho. Em primeiro lugar, com a ascensão, termina a missão terrena de Jesus e começa a missão dos discípulos, ou seja, a nossa como cristãos. Vós sereis minhas testemunhas, ou vós sereis testemunhas de tudo isso. Portanto,
A festa de hoje, irmãos, recorda-nos que o zelo pela missão é um mandamento amoroso do Senhor. É uma missão universal confiada à igreja. Tanto o Evangelho começou dizendo: ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Não é só pessoas daqui, de lá, mas é toda criatura. Portanto, é uma missão vasta, uma missão mesmo extensa. É uma missão que pede que os discípulos cheguem a todas as pessoas, sem exclusividade nem discriminação. É um desafio a sermos presença viva de Jesus Cristo no mundo, pelas palavras, pelos gestos concretos. Os discípulos são enviados a semear o reino de Deus através da pregação da Boa Nova. O Evangelho, o anúncio do Evangelho, obriga os homens a uma opção. Quem aderir à proposta que Jesus faz, chegará à vida plena. Mas quem recusar esta proposta, ficará à margem da salvação. Onde é que estamos, irmãos caríssimos? Vamos acolher ou queremos ficar à margem da salvação? Pergunta, resposta que cada um de nós pensa no seu coração. Em segundo lugar, a ascensão do Senhor fortalece e estimula a nossa esperança de alcançarmos ao céu. Temos uma esperança maior, porque Cristo já está à nossa frente a preparar a nossa morada. Portanto, somos chamados a fixar o nosso olhar nas coisas do alto, pois na nossa vida terrena temos a presença viva do ressuscitado para nos guiar e proteger. Por isso, podemos afirmar que o motivo, ou seja, é um motivo da profunda alegria para toda a igreja e para toda a humanidade a celebração litúrgica do mistério da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi exaltado e glorificado solenemente por Deus. Em último lugar, vemos o poder contido no nome de Jesus ressuscitado. Todas as ações dos discípulos serão realizadas em nome do Senhor ressuscitado. Expulsarão os demônios, isto é, pela pregação, ajudarão os homens a fazerem melhores escolhas na vida. Entrarão no egoísmo, a arrogância, o ódio, o amor ao dinheiro. Além disso, falarão novas línguas que animam o coração humano rumo à salvação. Terão a mensagem do amor, da paz, da coragem, de superação do veneno. São muitas as coisas que envenenam a coexistência. Mas quem vive a presença de Deus vive, acima de tudo isso, e cuida para que esse terrível veneno não o incomode. Irmãos, caríssimos, todos esses acontecimentos terão como centro o nome do Senhor Jesus Cristo. Através da comunidade, Jesus continua a sua missão. O próprio Jesus viveu, acolheu os pobres do seu tempo, revelando assim o amor do Pai. Continua a viver no nosso meio, nas nossas comunidades. Por meio de nós, Ele quer ensinar a sua missão de revelar a boa nova do amor de Deus aos pobres e a toda a raça humana. Toda a raça humana, sem exceção. E a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos uma narração mais detalhada deste acontecimento, que Jesus, estando com seus discípulos, foi levado ao céu. Mas faz a promessa do envio do Espírito Santo. Depois, os discípulos que têm que ir ao mundo ser testemunhas dele. Depois, na segunda leitura, São Paulo aos Efésios pede a Deus sabedoria divina para os seus cristãos, a sua comunidade, para poder entender a esperança a que fomos chamados. E este tesouro que nós temos.
Nós não podemos ficar indiferentes com a presença de Jesus, que vamos ser capazes de levar esta missão para frente. E vemos que a nossa natureza humana, irmãos caríssimos, já foi reconquistada com a morte e a ressurreição de Jesus. Portanto, temos alegria. Um dia havemos de participar na vida de Jesus, a vida do céu. Portanto, enquanto peregrinamos, devemos ter os nossos olhos fixos no céu, mas os nossos pés bem assentes na terra, para poder cumprir esta missão. E vemos o que Jesus nos deixou, esta missão. É tão enorme, tão grande, que sem a ajuda dele, nós não podemos fazer nada. Não podemos. A força humana não dá para isso. Então necessitamos caminhar ao encontro do Senhor. Caros irmãos, que a ascensão do Senhor renova o nosso compromisso da disponibilidade para a missão. Compromisso do amar, de procurar viver esta alegria. Ao longo desta semana, convido-vos a meditar essas pistas. Primeiro, como vivo esta missão além fronteiras na minha comunidade? Como vivo esta missão na minha comunidade? Esta missão além fronteiras, como é que eu vivo na minha comunidade? Como batizado? Como? Depois, a segunda é: será que falo nestas linguagens do que fala o Evangelho? Pensar para toda a vida. Pensar para toda a vida, irmãos. Desejo então a todos uma boa semana, repleta da alegria, da paz, da esperança, que esse é o motivo da festa. Que Deus seja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.